Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje, então, sobre adaptação dos seres vivos, gente. Vamos lá, então. Afinal, o que é adaptação dos seres vivos? É qualquer característica que o ser vivo possui que aumente as suas chances de sobrevivência no ambiente. Então, existem ambientes que são mais difíceis, digamos assim, de garantir a sobrevivência desse ser vivo. Então, ele possui características de adaptação para conseguir sobreviver nesses ambientes. E é isso que a gente vai estudar, então, na nossa aula de hoje, tá bom? Antes disso, a gente vai ver alguns conceitos sobre ecologia e ecossistema, tá? Então, o ecossistema é o nome que a gente dá ao conjunto de todos os seres vivos, mais os fatores não vivos de um ambiente, de uma determinada região. Então, é uma soma dos seres vivos com os fatores não vivos, tá? Que a gente chama de fatores abióticos, esses fatores não vivos. E a ecologia é a ciência, então, que estuda os ecossistemas, tá? Em cada ecossistema, os seres, eles são adaptados aos fatores abióticos daquele local, né? Então, fatores abióticos que é a parte não viva do local, como, por exemplo, a água, o ar, a temperatura, a umidade, são fatores não vivos, fatores abióticos, tá? Então, o ecossistema é o conjunto dos fatores vivos mais os fatores não vivos. E então, aqui vamos ver alguns exemplos de adaptação. Tá? Ela pode ser uma adaptação referente à defesa, referente à alimentação, referente à sobrevivência a predadores. Adaptações referente à defesa, a gente pode colocar como exemplos a camuflagem ou o mimetismo, que eu vou explicar depois detalhado qual a diferença entre os dois. Produção de veneno, como por exemplo nas serpentes, nos aracnídeos, né, aranhas, escorpião. Quanto à alimentação, elas podem ter adaptação no formato do bico, no formato e na disposição dos dentes, no formato da língua. E quanto à sobrevivência a predadores, eles podem ter o corpo revestido de espinhos, espinhos nas plantas para evitar ser comida por herbívoros, como as roseiras, por exemplo, a habilidade de fuga, como nas zebras, tá? Então, aqui são alguns exemplos de adaptação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos referentes à função da alimentação, tá? Então, aves carnívoras, como a águia, por exemplo, têm as patas com garras fortes e um bico bem curvo para conseguir agarrar e matar as presas e despedaçar a carne. Já as aves insetívoras, as que comem insetos, elas têm as patas adequadas a subir em árvores, o bico forte para furar madeira, para apanhar os insetos. E as aves piscívoras, elas têm membranas interdigitais nas patas, para que elas consigam, de certa forma, nadar. E um bico longo para conseguir apanhar os peixes, tá? Agora, mecanismos adaptativos em relação à sobrevivência. A gente tem a camuflagem e o mimetismo. Qual é a diferença dos dois? A camuflagem é uma estratégia da espécie de se esconder em um meio material e ficar muito parecido com esse local que ela está escondida. Por exemplo, aqui nós temos um inseto escondido no meio das folhas e a gente quase não consegue visualizar. Isso é uma camuflagem. Já o mimetismo é uma característica onde um organismo, ele imita um outro organismo para que ele consiga fugir, né, das ameaças ali do ambiente, tá? E um exemplo bem comum do mimetismo é a falsa coral e a coral verdadeira. Quando a gente vê uma falsa coral, a gente acha que ela é uma coral verdadeira, né? E os predadores também acham, então sabem o quanto o veneno é perigoso e ela, né, mostra uma ameaça, né, aos predadores. Mas vocês viram que a coral falsa, ela tem as listas diferentes da coral verdadeira. Aqui nós temos, ó, um preto, um branco e um preto novamente, e já vem a vermelha. E a coral verdadeira, ela tem mais listas preto e branco antes de vir a vermelha.
Tem preto, branco e vermelho, para depois virar vermelho, né? Então, isso é um mimetismo, uma imitação, né? E a camuflagem é a adaptação do organismo ali no ambiente, parecendo o ambiente. Aqui nós temos uns exemplos, ó. A gente olha aqui, parece que é uma folha e é um inseto aqui, né? Aqui também, ó, parece o galho aqui da árvore, né? Então, eles adquirem a mesma cor e mesmo formato do ambiente. E quanto à adaptação à sobrevivência de predadores, né? Temos o leão, com adaptação de fuga rápida, né? O corpo revestido por espinhos, né? Aqui como na roseira também, né? Na planta também, muitos espinhos para evitar os predadores. Adaptações referentes à parte não viva, à parte abiótica do ambiente. Locais de baixa temperatura, o que acontece? O urso branco, por exemplo, ele tem uma grossa camada de gordura debaixo da pele, para sobreviver em ambiente muito frio. As aves, elas migram para locais mais quentes no inverno. Roedores, morcegos, têm o período de hibernação, que eles ficam em sono profundo nas tocas em épocas muito frias. Ambiente com pouca água. Os cactos, por exemplo, para não perder muita água por evaporação em locais secos, né, eles possuem espinhos, que são folhas adaptadas e modificadas, né, para perder essa água mais lentamente para o ambiente. Agora, adaptações em relação à temperatura, né? Então, como a gente já falou aqui, da hibernação é um exemplo, a estivação, que é a redução da atividade durante a estação muito quente também, né? A hibernação é no frio, a estivação no quente, e a migração, que é para se deslocar para ambientes onde tem condições mais favoráveis, né? Naquele período. Quanto a fator água, né? O camelo, armazenamento de gordura. O escorpião tem um exoesqueleto bem duro, né? Que evita a desidratação, a perda de água. A redução e produção de urina e suor no rato. No crustáceo, a produção de ovos numa estação que seja mais favorável. Ambiente com pouca água, nós temos também no cerrado, as árvores de lá têm poucas folhas e raízes bem profundas. Armazenamento de água e folhas modificadas em espinhos, né, nas plantas lá da caatinga. O camelo com armazenamento de água. E quanto aos fatores abióticos ainda, adaptação a baixa temperatura, né? Essa camada de gordura para proteger contra o frio, né? Uma pelagem, uma plumagem bem densa para também isolar, né? Como isolamento térmico. A raposa do deserto tem orelhas e focinhos compridos para permitir a perda de calor, refrescando o corpo do animal, né? E aí essa é uma adaptação a uma temperatura mais elevada, mais quente. Adaptações ao fator abiótico luz. Animais noturnos, como a coruja, diurnos, como o camaleão, a topeira, que tem órgãos de visão reduzidos ou ausentes, a lebre, que tem a cor do pelo, que é influenciada pela luz. São adaptações ao fator abiótico luz. Bom, então esses são alguns exemplos aqui de adaptação. Espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês. Um abraço, turma, e até o nossa próxima